Como a Globo manipulava as suas emoções nas vinhetas dos programas. E como ela faz isso até hoje, né? Vamos assistir esse vídeo juntos aqui. Tem uma sensação que eu sei que você lembra. Você tá no seu quarto ou na sala, quase dormindo, e ouve isso. Aquela sensação de que, pô, eu tô fazendo merda. Porque na época já era pra você estar dormindo, né? Porque você tinha aula no dia seguinte. Ah, não, essa é do sábado, né? Mas, enfim, você tinha que estar dormindo. A gente era criança, né? Ou adolescente ali. Eu, pelo menos, onde cresci numa casa que eu dormia na sala, né? Porque eu não tinha quarto. E meus pais tinham quarto e tal, mas a porta não bloqueava o barulho da televisão. Então minha mãe, pô, se minha mãe levantasse, filha, a bronca era certa. Oferecimento: nova linha Dove controle de queda. Lugar de cabelo na cabeça. E de repente você é tomado por sentimentos noturnos, com as luzes da cidade batendo na janela, alguns carros passando, a geladeira fazendo barulho, a melancolia e solidão batem, sabendo que você vai ver um filme de investigação, suspense ou terror. Você pode achar que tudo isso é coincidência, mas não é. Nesse vídeo eu vou te provar como a vinheta do Supercine é meticulosamente pensada para manipular suas emoções, em como ela mistura jazz, nostalgia e até o capiroto. Vai, mulher, faz um supercine com a boca aí. Tudo começa com um dos maiores designers do mundo, o Hans Donner. Hans Donner nasceu na Alemanha em 1948, mas cedo foi viver na Áustria. Em 1974, depois de ler uma reportagem sobre o design publicitário produzido por profissionais brasileiros, decidiu vir ao país. Na época, a Globo não tinha um departamento de arte e as aberturas dos programas eram realizadas por uma firma terceirizada. Ao ver os trabalhos do designer, Walter Clark, diretor-geral da Globo na época, o contratou imediatamente. Em 1975, ele se mudou pro Brasil com o seu primeiro trabalho aqui, que foi a criação da nova marca da Rede Globo. Tipo, só isso, né, que eu quero fazer. Tipo, esse é o trabalho do cara. A partir daí, ele formou o departamento de videografia, que cuida de toda a programação visual da empresa e de todos os seus produtos. Novelas, jornalismo, programas infantis, esporte, humor e vários outros. Hans Donner revolucionou o design brasileiro justamente por sua forma inventiva e fora da caixa de utilizar tecnologia 3D, formas geométricas e atores em live action para realizar suas façanhas visuais que marcaram quase todos os brasileiros. Ele e a sua equipe criaram a abertura do Fantástico, do Planeta dos Homens de 76, Vivo Gordo, TV Colosso, Jornal Nacional, Jornal Hoje, a polêmica vinheta da Globeleza e também o plantão da Globo. Eu sei que parece óbvio, mas já notou que conforme o dia vai anoitecendo, os telejornais também vão? Isso é o poder e o dever do design. Mas quando chega... Aí tu vê, né, a questão, né, do seguir a linha do dia, né, que a luz vai caindo e as coisas vão ficando mais azuladas ali por causa do céu escuro. Né? E aí a gente às vezes quer fazer algo meticuloso, só seguir uma ideia básica. E o mais legal, eu acho que é isso, né? Quando você faz algo tão extraordinário que entra na vida das pessoas e elas nem percebem. Eu acho que esse é o maior poder da comunicação. Quando você comunica algo sem ter sido você. Porque assim, na verdade, se você parar para pensar, onde eu quero chegar é o seguinte: as pessoas não gostam de ser. A ideia veio de fora. A decisão veio de fora. Você tá pegando o que eu quero dizer? Então você tem que fazer a pessoa perceber algo, sentir algo, pensar algo, como se fosse ela sozinha, sem ter sido um estímulo externo. Quando você consegue fazer isso, aí você teve a comunicação perfeita. Aí o seu design realmente foi eficiente, inovador. O seu marketing foi eficiente, inovador. Tá pegando onde eu quero chegar? De verdade, eu levei muito tempo para acreditar e viver isso. Eu até postei isso esses dias, né? Enquanto eu ficava querendo ter um conteúdo inovador que ninguém nunca fez, etc e tal, o bolso vazio. E você precisa de dinheiro para inovar, para poder investir em conhecimento curado, né? Aqui eu faço curadoria. Você está assistindo isso aqui porque eu fiz uma curadoria. Cheguei nesse vídeo, né? Ah, nossa, peguei um vídeo qualquer, porque... Não, esse vídeo aqui provavelmente vai gerar poucas visualizações, mas é um conteúdo mais reflexivo, digamos assim. Por que eu tô falando isso? A questão da curadoria. Então, às vezes a gente quer ser muito inovador e tal. É só fazer o que as pessoas já estão acostumadas. De um jeito... E aí aquele negócio. Ah, Matheus, mas eu sou uma pessoa criativa. Eu também sou. É só você encontrar o tipo de formato igual. Eu me encontrei nesse tipo de formato. É isso, é você continuar explorando, buscando. E também para falar isso aqui. As pessoas querem fazer um conteúdo inovador e o bolso vazio. Então, às vezes, você fazer o mais do mesmo, onde você se encontra, coloca a sua identidade,
e as coisas vão começar a acontecer. Eu comecei a receber mais tráfego, eu comecei a cuidar desse tráfego, né? Tenho conhecimento para fazer isso e consegui encaminhar para produtos adequados a cada pessoa que chega aqui no meu canal, a cada pessoa que chega num vídeo como esse aqui que você está assistindo agora. Só para dizer isso. Chegava na parte da música, era o próprio Boni que escolhia os compositores. Vamos, por exemplo, pensar no Plantão da Globo. No começo existiu um Plantão Globo em edição especial, e se você acha que o atual dá medo, se liga nesse aí. Plantão Globo informa em edição especial. Depois, a chamada virou o plantão do telejornal, que geralmente passava no horário. Mas o Boni sabia que precisava de um plantão híbrido para passar em qualquer horário e que chamasse a atenção de quem estava assistindo. A emissora então promoveu um concurso interno para eleger a melhor trilha, e o ganhador foi o João Nabuco, com essa música horripilante que a gente conhece até hoje. Mas por que essa música causa tanta angústia no brasileiro? O design com as câmeras voadoras se aproximando da tela, girando o globo, dá a entender que o acontecimento a ser noticiado está sendo visto pelo mundo todo e tem um impacto minimamente nacional. O escrito plantão na tela, junto com a logo do canal gigante, ficam congelados por alguns segundos. E aquele negócio também, né? Eu não sei como é que foram os primeiros com essa abertura, mas é a educação do público. Pega isso aí dentro de você. Toda vez que entra esse troço na tela, o que você... A primeira coisa que vem na tua cabeça? Alguém morreu. É a primeira. Não importa se sei lá, fala um acontecimento fora isso. Tá rolando a guerra, né? Tipo, você não tá sabendo que vai acontecer a guerra da Ucrânia. Você tem uma ideia e tal. Aí do nada, bum, estoura a guerra na Ucrânia. Entra o plantão. A primeira coisa que você pensa é que morreu alguém importante, você tá meio por fora. Por quê? Porque isso se torna uma marca do plantão. Mostrar que uma figura importante, e aí eu não sei qual é o nível de classificação ali, e aí fica uma questão também. O que seria necessário para você que está me assistindo ter a sua morte anunciada no plantão da Globo? Para ter a sua morte anunciada no Jornal Nacional. Mas não é algo ruim, não, sabe? Que você entrou num shopping e fez uma grande besteira lá, que você não posso falar porque senão o YouTube priva, né? Entrou no cinema, né? Fez uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Você pegou onde eu quero chegar? Você não cometeu nenhum crime. O que você tem que... Qual ato notável você deve ter feito na sua vida para ter a sua morte anunciada no plantão da Globo? Tá aí, né? Vale a reflexão. Se tiver uma ideia aí, coloca aí nos comentários. E a segunda coisa é realmente que vem uma notícia para abalar o mundo, né? Mas a primeira, por educação, é você acreditar que alguém importante morreu. Até a música acabar, gerando uma sensação de ansiedade. A versão considerada mais amedrontadora é essa que tem luzes vermelhas piscando. Assim, o primeiro plantão da Globo nesse formato foi ao ar em 19 de agosto de 1991, no intervalo da tela quente, noticiando a crise na União Soviética. O plantão criou uma associação na nossa cabeça que sempre remete a alguma tragédia, a morte de alguém importante, guerras e desastres. Era sempre alguma notícia que iria impactar as nossas vidas de alguma maneira. O contexto do plantão era sempre inesperado. Ele geralmente entrava cortando a programação no meio, sem aviso. Por isso, muitas pessoas levaram um susto quando a música entrava. E a música criada por João Nabuco em sua composição é bem simples, mas muito efetiva. Ela tem dois arranjos que, quando tocados juntos, dão uma sensação de urgência e credibilidade. Eu acho que o primeiro é o tempo, né? O pam 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 pam. Meu amigo, pode botar só isso. Pam 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 pam. E o tom, né? Que eu acho que é fá. Pam pam. Eu acho que é fá. Quando você coloca esse tom pra tocar, filhão, acabou, você fica. Peraí, alguma coisa tá acontecendo. Sacou? A melodia do baixo é um Fá com quinta. Viu, fá? É uma forma de acorde chamada de power chord, que é muito usada em rock, seja em heavy metal, punk, enfim, para ser uma nota mais pesada e repetitiva. E a melodia que rege a trilha tem um trickzinho bem legal. No campo da ciência ainda permanece um enigma, mas a percepção é que acordes maiores emanem uma sensação de alegria, enquanto acordes menores evocam uma sensação de tristeza. Pelo menos essa é a percepção da maioria das pessoas. No século XIX, Hermann von Helmholtz, um pesquisador alemão, demonstrou que acordes menores dão origem a padrões de ondas sonoras mais intrincados, menos harmônicos e menos confortáveis para o processamento auditivo. Essa peculiaridade poderia explicar a sensação de tristeza que experimentamos ao escutá-los. Só que tem um furo de roteiro aí. Se esse fenômeno é puramente biológico, a gente pode dizer que todo mundo tem essa percepção, certo? Não. As tribos Kowar e Kalashi, nativas do noroeste do Paquistão, adotam uma abordagem completamente oposta à do ocidente. Para essas tribos, acordes menores estão associados a emoções positivas, ao passo que acordes maiores estão relacionados a emoções negativas. Mas considerando que você seja uma pessoa... Aí uma coisa importante, né? Imagina você pega isso e tenta disseminar para o mundo inteiro. Lá você não ia conseguir. Então, para dizer o seguinte, nem toda cultura vai beneficiar a sua estratégia de comunicação, propagação de conhecimento, de campanha mesmo. Você vê, você quer vender um produto ou serviço, então tem que pensar nesse tipo de coisa.
a cultura do lugar influencia muito nos seus resultados. Que perceba acordes maiores como felizes e menores como tristes, o que o João Nabuco faz aqui é brincar com as suas emoções. A escala que o compositor usa aqui se chama Fá lídio, ou seja, é um conjunto de regras para se seguir na melodia. Mas as regras existem para serem quebradas. Se Nabuco fosse seguir exatamente o que a escala diz, ele usaria um Ré menor, ou seja, uma nota que evoca tristeza. Mas em vez disso, ele toca um Ré maior, ou seja, uma nota que evoca alegria. A melodia junta, então, fica assim. Que é para você não saber se você fica feliz ou triste e você fica ansioso esperando para saber qual vai ser a notícia. Para aí sim você decidir se fica feliz ou triste. Um misto de alegria e tristeza que faz você ficar confuso sobre o que sentir, tudo isso ao som de uma nota pesada e repetitiva. E assim, nasce uma obra-prima das vinhetas da Globo. Se você tá curtindo esse conteúdo até agora, se inscreve no canal pra não perder outros vídeos e deixa o like que é de graça, e isso me ajuda muito. E se você quiser assistir os vídeos do canal antes de todo mundo, conversar comigo, sugerir pautas e ainda me ajudar a expandir o projeto, aperta nesse botãozinho aqui chamado Seja Membro. Se o valor couber no seu bolso, você vai me ajudar muito a manter esse canal ativo. Obrigado. Agora, outra vinheta que gerava incômodo e urgência nas pessoas era do Acerte o seu relógio no horário de verão. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. E aí aqui entra uma outra coisa, né? Você quer estar na hora. Você quer estar... gera aquela expectativa, aquela ansiedade de você não ficar para trás no tempo. Pegou? Tipo, você não pode estar fora do mundo, né? Porque essa hora tá rolando para todo mundo, pelo menos no Brasil, onde o horário de verão acontecia. Interessante, né? Pensar nesse... Nossa... A trilha tem um ritmo acelerado, com várias notas tocadas em sequência. Ela causava uma sensação de urgência, justamente sugerindo que o tempo tá passando, o relógio tá correndo, e você precisa acertar o seu relógio, senão vai ficar no tempo errado. A vinheta dava quase uma ordem pra quem assistia. Se você não acertar o seu relógio, você vai estar vivendo no tempo errado. E você tinha que sair acertando o relógio de pulso da cozinha, do celular, na época quando não tinha essa opção automática, do computador e etc. E tinha vinheta que passava meia-noite pra você adiantar ou atrasar o seu relógio. Que aflição, hein? Meu Deus. E os mesmos conceitos seguem várias vinhetas antigas que marcaram a nossa vida, como, por exemplo, do Intercine, que tinha esses acordes pesados sendo alternados pela percussão. A do Corujão, que a gente nunca assistia o filme até o final, e ficava tipo, ok, tá tarde pra caramba e eu ainda tô acordado, eu vou me ferrar amanhã. Essa sensação também vinha com a vinheta do Domingo Maior, mais conhecida como a vinheta oficial do Acabou o Fim de Semana. O jazz do programa do Jô, que era calmo, melódico e tranquilo, assim como o seu programa. E o da Sessão da Tarde, com o céu limpo e um arco-íris que nos abraçava dizendo, tá tudo bem, você vai assistir um filme leve e tranquilo agora, pode ficar de boa. Na verdade, a minha sensação na época, pelo menos, era assim, graças a Deus acabou a novela, agora vai ter um filme maneiro. A Chave Mágica. Nossa, a Chave Mágica veio forte aqui. Já viu esse filme? Lembra? Eram os bonequinhos que o garoto colocava dentro de um armário, aí ele virava lá e tinha um índio, eu esqueci o nome agora, e tinha um cowboy, e tem todo esse enredo no filme. Pô, eu gostava muito desse filme. Mas de todas essas vinhetas, a que mais me intrigou durante todos esses anos foi a do Supercine. E finalmente eu descobri o porquê. Primeiro, o design. A vinheta do Supercine, em questão de gráficos, é uma das mais simples. O conceito segue o caminho de rolos de filmes se entrelaçando até formar um S de Super, enquanto as cores são predominantemente azul e amarelo. Uma paleta bem noturna. E é isso, não tem muito mais o que prestar atenção. Tendo um design tão simples, o que se destaca é a música. Roger Henry é músico, maestro e compositor, e responsável por mais de 2.000 trilhas da Rede Globo, incluindo a do Supercine. Em entrevista à revista Época, ele diz: em quase 40 anos de carreira, eu brinco que eu sou um homem invisível, porque ninguém sabe que eu existo. É um trabalho enorme, como no cinema. E se ninguém percebe, é porque tá bem feito. Pegou? Falei isso no começo do vídeo. É assim, cara. Às vezes a gente quer muito, nossa, ter o reconhecimento. Cara, o reconhecimento tem que vir de quem realmente importa. É claro que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu vou fazer meus conteúdos, dando aula e tudo mais, porque eu quero que o máximo de pessoas vejam. Mas eu quero que na sua vida eu passe batido, sabe? Que você às vezes pegue o que eu tô falando aqui, nossa, percebi isso aqui, e não necessariamente você lembre que foi o Matheus Oliveira, sabe? Claro que se você, pô, Matheus, eu lembrei de você, porque eu vi, isso acontece muito, eu fico muito feliz. Mas eu tenho que fazer isso de maneira que seja automático para você, sem você depender de mim e de qualquer outra pessoa. A sessão começou em 1981, sendo exibido nas noites de sábado, após a novela das 8, passando filmes mais adultos e com teor mais violento e sensual, em função do seu horário de exibição. De 1981 até 1984, ela tinha uma vinheta mais longa, com outra música, ainda nessa pegada no ar, mas bem diferente do que a consagrou. A nova vinheta estreou em 84, sendo reformulada diversas vezes, conforme a tecnologia e os aspectos das TVs iam mudando. Até chegar nessa aí, que é a atual, que... daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas por que justamente essa trilha causa tanto estranhamento e melancolia? Tudo começa no gênero, porque a música de Roger Henry é um jazz.
O gênero nasceu nos Estados Unidos, principalmente entre as comunidades afro-americanas, no final do século XIX e início do século XX, combinando diferentes tradições musicais, como músicas africanas, europeias e americanas. Foi um dos primeiros estilos a dar grande destaque à improvisação, onde os músicos criam novas melodias e ritmos no momento. Isso trouxe uma nova dimensão à música, permitindo que os músicos se expressassem de maneira única a cada apresentação. Além disso, o jazz também desafiou as normas musicais da época, incorporando elementos rítmicos e harmônicos inovadores, e teve um papel fundamental na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pois permitiu que os músicos afro-americanos se afirmassem e fossem reconhecidos por sua criatividade. Ao longo do tempo, o jazz influenciou muitos outros estilos musicais e deu origem a várias ramificações, como o bebop, o swing, o funk, o fusion e até o que a gente conhece hoje como lo-fi. A associação do jazz com bares, vida noturna e a noite tem raízes históricas e culturais que remontam às origens do próprio gênero musical. Nos primórdios do jazz, muitas das apresentações aconteciam em ambientes noturnos, como clubes, bares e cabarés. Isso estava relacionado ao fato de que muitos músicos de jazz eram artistas itinerantes ou trabalhavam durante o dia em outras ocupações, então eles costumavam tocar à noite. O ambiente noturno proporcionava um espaço mais descontraído e íntimo, onde as pessoas podiam relaxar, socializar e dançar. Durante o período de proibição nos Estados Unidos, quando a venda de álcool estava proibida, os bares clandestinos se tornaram locais populares para as pessoas se reunirem e consumirem bebidas ilegais. O jazz muitas vezes era tocado nesses lugares, contribuindo para a associação do gênero com ambientes noturnos e uma certa rebeldia cultural. Por isso, para uma sessão de filmes mais adultos e um sábado à noite, um jazz é perfeito. Para outro quebra-cabeça fazer sentido, a gente precisa entender o conceito de consonância e dissonância. Acordes consonantes. Será que também não vem do seguinte, por exemplo, como ele falou ali, né, na questão da vida noturna, sábado, você tá em casa. Então é meio que para te levar para esse lugar também de que valeu a pena ficar em casa, saca? Você tá curtindo a vida noturna. Eles são estáveis e harmoniosos, Pode ser só a viagem da minha cabeça, sacou? O que você acha disso? transmitindo uma sensação de repouso e conclusão. As suas notas se encaixam bem umas com as outras, gerando uma sensação agradável pro ouvido. Por outro lado, acordes dissonantes são acordes que soam instáveis. Gerando uma expectativa e uma necessidade de resolução para um acorde consonante. As suas notas têm combinações que geram um atrito sonoro, gerando uma sensação de aflição. Esses sons estão por toda parte na nossa vida. Por exemplo, o código sonoro que indica que o seu fone JBL conectou no Bluetooth é. Mas o código sonoro que indica que o seu Android está com bateria baixa é esse aqui. Tudo certo. Opa, mas acho que tem algo errado, hein? Ou seja, na maioria dos casos, quando um acorde dissonante é tocado, o nosso ouvido pede por uma conclusão de relaxamento. Só que o Roger não faz o que o nosso ouvido espera. Na verdade, ele faz isso. Tá, Lucas, mas o jazz era feito pra relaxar, ficar de boa e curtir a noite. Então por que essa trilha causa o efeito contrário nas pessoas? A trilha do Supercine utiliza acordes consonantes e dissonantes, assim como em várias músicas de jazz. Mas não é qualquer acorde dissonante. É um chamado trítono. Lembra que eu mencionei o sete pele lá no começo? Então, a história começa assim. Durante a Idade Média, a Igreja Católica exercia uma influência significativa sobre a música e a sua teoria. Músicos e teóricos musicais trabalhavam seguindo as regras e princípios da Igreja. O trítono, devido à sua natureza dissonante, não se encaixava bem nas estruturas rígidas da música sacra e era considerado um acorde do diabo. O termo diabolus em música, que significa o diabo na música em latim, era frequentemente usado para se referir ao trítono. Acredita-se que essa associação tenha sido influenciada pelo desejo da Igreja de manter a música sacra harmoniosa e agradável aos ouvidos, evitando os intervalos dissonantes que poderiam criar uma sensação de desconforto ou perturbação. Essa associação do trítono com o diabo foi amplamente perpetuada por teóricos musicais, e essa reputação maligna do intervalo também pode ter sido influenciada por crenças culturais, superstições da época e por ter sido utilizado em várias músicas de heavy metal. Mas segundo outras fontes, o termo diabolos em música era só para dizer que era difícil cantar esse intervalo, por isso o nome. Além disso, o fator da memória afetiva é algo muito presente. A sensação de medo e desconforto vem desses acordes, mas também se relaciona quando assistimos o Supercine quando éramos crianças e adolescentes. O sentimento de estar acordado tão tarde, assistindo um filme que você não deveria ver, causa esse momento quase perigoso. O rebelde. A formulação da identidade da Globo era inevitável e eu, por trabalhar com design há tanto tempo, fiquei apaixonado pelo rebranding que a marca sofreu. Tudo parece funcionar perfeitamente. É colorido, jovem, diverso. Ah, mas esse aí foi muito cagado, mano. De pegar a palheta do Instagram e só copiaram. E moderno, e de algum modo ainda perpetua tudo que o Hans criou. Mas quando o assunto são as novas vinhetas... E quase todas elas agora têm um aspecto minimalista, branco e muito sem graça. As trilhas também são plásticas e genéricas.
É uma pena. O incrível é entender que essa sensação de medo não é um puro acaso. O poder das vinhetas da Globo vai muito além do que a gente imagina. Tanto o design do Hans Donner, que revolucionou a emissora, e o design no mundo como um todo, até a meticulosa escolha das trilhas do João Nabuco, do Roger Henry e de todos esses outros e outras que a gente nem sabe o nome, mas, querendo ou não, fizeram a trilha sonora das nossas vidas. Talvez seja o saudosismo, talvez seja a nostalgia, sei lá. Depois de todos esses anos, essa trilha, além de medo, pode causar saudade. Saudade de um tempo mais simples, onde a sua única preocupação era saber se você ia ter medo do filme que ia passar, ou se você podia estar assistindo aquele filme até tarde. Ai, gente, ó, amanhã é domingo, eu preciso dormir, já tá tarde. Então, boa noite. Até mais. Oi, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para mais conteúdos, para saber de bastidores e ficar atento quais são os próximos vídeos, me segue no Instagram, @aprofundoideias, e para mais conteúdos rápidos, no TikTok, no @aprofundo. Valeu, qual é o nome dele mesmo? Lucas. Ele falou o nome, eu tô com esse problema agora, antes. Eu fico refletindo sobre o conteúdo e esqueço de coisas pontuais. Mas aí segue o rapaz aí para mais conteúdos e também se inscreva aqui no meu canal, eu tô sempre fazendo react desse tipo. E outros também, né? Falando dos temas atuais aí, das fofocas, do marketing digital e dos golpes que são aplicados na internet. Aqui nesse canal eu falo sobre marketing digital, falo sobre comunicação, criação de narrativas, desenvolvimento de produtos. Desde você desenvolver a ideia, trabalhar ela como serviço, produto, precificar, obter seu lucro, né? Sem explorar as pessoas e sem ser explorado também. Se esse tipo de assunto te interessa, realmente se inscreva no canal. Me siga no Instagram, o Sucesso do Plano A, que você vai chegar lá, ele tá novo ainda, porque eu tô preparando esse perfil do zero, mas tem o outro, o Sucesso do Plano A, que é acervo.sucesso do Plano A. E você pode me mandar um direct lá, se você não quiser se expor aqui nos comentários. Ali, ó, tá ali, ó. Aqui eu tô falando, ó, contribua com R$ 2,97 via Pix para manter esse conteúdo independente, essa é a palavra. Onde eu posso opinar sobre tudo, sobre todas as marcas e suas estratégias, né? A partir do momento, eu não vou falar para você que eu não vou aceitar, mas a partir do momento que eu puder aceitar publicidade aqui no canal, né, eu fazer os contratos, eu vou aceitar. Mas para você ver um conteúdo independente sem viés, não, viés vai ter, né? Mas sem proibições, eu preciso da sua contribuição. É isso. Meu nome é Matheus Oliveira, meu plano B é o sucesso do plano A. Espero que esse conteúdo possa fazer você refletir e te levar a fazer o seu plano B, seu sucesso do plano A também. A gente tem um encontro marcado, sabe aonde? Em algum lugar da internet. Pode ficar tranquilo que eu encontro você. Eu não te encontrei nesse vídeo, mas se quiser facilitar, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo conteúdo.